Atrapalhei o papo de vocês? Amém. Glória a Deus. Quem está feliz aí? Amém. Tem bastante gente feliz. E se eu perguntar assim, ó, qual é o motivo da tua felicidade? Jesus. Jesus é o ouro da sua vida? Amém? Jesus é o ouro da nossa vida. Já pensou na sua vida sem Jesus? Nem quero. Ouvi aqui. Glória a Deus. Graças a Deus por Cristo Jesus, que nos dá vitória. Amém? Vamos ficar de pé? Compartilho com você no livro dos Salmos, capítulo 92. A palavra do Senhor diz assim: é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Vamos falar juntos? Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Mais uma vez. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Curva a tua cabeça. Feche os teus olhos, ore comigo nesta noite. Paizinho querido, nós te louvamos, ó Deus, te exaltamos por esta rica oportunidade que o Senhor nos dá. Que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, seja louvado através de cada gesto, de cada nota entoada, Pai, das nossas vozes, ó Deus, com os instrumentos nesta noite. E que o Senhor nos abençoe, ó Deus, com a tua rica graça e presença. Que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, seja, ó Pai, para nós, neste lugar, neste tempo, o único objetivo de estarmos aqui. Tu és, ó Deus querido, o único objetivo de estarmos aqui. A essência do nosso culto. E nós te adoramos e exaltamos ao Senhor. E rendemos graças ao Senhor, ó Pai, por estarmos aqui como a família de Jesus, podendo louvar ao Senhor e engrandecer o teu santo nome. Sela-nos, ó Pai, nesta noite, abençoa-nos em nome do Senhor Jesus Cristo e recebe o louvor através das canções e através da ministração da palavra nesta noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com bastante alegria, amém? Conhece essa canção assim, ó? Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Meu coração será sempre grato. Vamos lá? Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Meu coração será sempre grato. Ao Senhor, vamos ao Senhor. Diz assim, ó. Hoje eu não vim buscar milagres, hoje eu vim agradecer, vim fazer o que poucos fazem. Hoje eu não vim pedir, hoje eu não vim buscar milagres, hoje eu vim agradecer, eu vim fazer o que poucos fazem. O quê? Vamos levantar as mãos. Vim levantar as mãos pra te dizer muito obrigado, Deus. Diga muito. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Meu coração será sempre grato. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Muito
muito obrigado. Meu coração será sempre grato. Hoje eu não vim pedir, hoje eu não vim buscar milagres, hoje eu vim agradecer. Eu vim fazer o que poucos fazem, vim levantar as mãos pra te dizer muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Meu coração será sempre grato. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Meu coração será sempre grato. E o que darei eu ao Senhor pelo teu grande amor? O que darei eu ao Senhor pelos teus benefícios? O que darei eu ao Senhor pelo teu grande amor? O que darei eu ao Senhor pelos teus benefícios? Muito obrigado, Deus. Diz: muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Meu coração será sempre grato. Vamos repetir isso. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Meu coração será sempre grato. Só quem é grato dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é soberano e reina sobre todos, sobre tudo que somos e temos. O Senhor está sentado num trono sublime e governa soberanamente. Aleluia. Ele é o único. Ele é o único, único, único digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia. Eu não tenho para onde ir, o teu perfume está marcado em mim, à sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença eu não sei viver, não existe vida além de ti. Vamos cantar isso! Único, tu és único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe em outro amor, tudo que tenho e sou é tudo teu. Eu não tenho para onde ir, o teu perfume está marcado em mim, à sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença eu não sei viver, e não existe vida além de ti. Único, tu és único, incomparável és na minha vida. O meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho e sou é tudo teu, é tudo teu. Único, tu és único, incomparável és na minha vida.
só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Vamos dizer: único, tu és único, incomparável é na minha vida. O meu coração não cabe outro amor. Tudo que tem e sou é tudo teu, é tudo teu. Único, tu és único, incomparável és da minha vida. O meu coração não cabe outro amor. Tudo que tem e sou é tudo teu, é tudo teu. Único, tu és único, incomparável é da minha vida. O meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Somos do Senhor, somos feituras do Senhor, criados para as boas obras. Aleluia. Enquanto nós vamos adorar o Senhor com este cântico do cantor cristão, exultação. Você que veio preparado para ofertar e dizimar, que você sinta com essa oportunidade nesta hora, em nome de Jesus. Amém? A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvai a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. A graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança no céu com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois um preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvai a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto nos céus seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida a tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvai
todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto nos céus seu Filho bendito por nós todos deu. Obrigado, Senhor Jesus, pelo maior presente que nós poderíamos receber. Obrigado, obrigado, Jesus, porque este presente nos alcança de bondade e misericórdia nesta terra e nos leva além, quando, ó Pai, nós nos encontraremos contigo na glória eterna, no teu reino de glória, e nós somos gratos, ó Pai, a nossa alma se regozija no Senhor. Eu quero te adorar e te engrandecer, Deus querido, por esta igreja, por este organismo vivo, ó Pai, que se encontra aqui, Senhor Jesus, também na cidade de Alto Taquari. Quero te louvar pela vida da tua igreja e clamar ao Senhor que sempre esteja sustentando, e assim que cada membro, ó Pai, seja digno, ó Pai, do sustento do Senhor, e que o Senhor multiplique na vida de cada um que crê e diz amém. Amém. Glória a Deus. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. O teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O seu povo canta: Santo, sim, ao Rei dos
santo para sempre. O teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, o teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. E o teu povo canta: santo, sim, ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo para sempre. Tu sempre serás santo, santo para sempre. Teu nome é santo, e ao teu nome seja rendido todo o joelho debaixo dos céus, da terra e debaixo da terra. Nós te adoramos, te exaltamos no nome santo do Senhor Jesus. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, domínio. Aleluia. Glória a Deus. Podeis assentar. Convido o pastor Cláudio aqui, que vai estar trazendo a palavra para nós. Que o Senhor nos abençoe neste período de meditação. Que o nosso coração seja uma terra fértil, preparada para receber a semente do Senhor esta noite. Amém? Boa noite, irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque de outro lugar não serve. Graça e paz de outro lugar não serve, verdade? Então é no nome do Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, é a Ele que nós pertencemos, é a Ele que nós nos submetemos e é a Ele que nós precisamos depender a cada instante, a cada momento da nossa vida. Eu quero dar as boas-vindas para aqueles que estão conosco, nos visitando. Você é bem-vindo neste lugar, que Deus te abençoe grandemente a sua vida, é um prazer tê-lo conosco. Aqueles que estão também através da transmissão também, que Deus possa abençoá-lo de forma gloriosa, poderosa e obrigado por estar conosco aqui, apesar de que nós estamos aqui na presença de Deus, né? E Deus não agradece ninguém por estar na presença dEle. Na verdade, nós que temos que ser gratos, né? Muitas vezes há uma inversão de papéis aí, mas o que nós queremos é realmente sermos cheios da graça e da unção de Deus. Eu quero convidá-lo para nós lermos um texto bíblico que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos 35 a 38. Jesus aqui, ele já havia dado a instrução para os discípulos, já havia participado da última Páscoa, da ceia, já havia lavado o pé dos discípulos, e ali ele avisa Pedro a respeito de uma ação maligna que o inferno programou contra Pedro. E Jesus falou que deu liberdade para o inferno agir.
né? O inimigo pediu, Pedro, para cirandar sobre a tua vida, e eu roguei para que a tua fé não desfaleça. E agora, Jesus fala aqui a respeito das duas espadas, a respeito do seguir, a respeito do caminhar, a respeito do avançar no Senhor. E a palavra de Deus é assim: a seguir Jesus. Eu vou ler aqui eu vou ler na versão da tela. A minha versão é diferente, aqui é Revista Almeida atualizada. Eu vou ali na versão da tela que vocês têm. A seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: agora, porém, é um novo tempo. Agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo o que importa, que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, com os ladrões, com os bandidos. Porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhes disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhe Jesus: basta. Paizinho, nós nos rendemos a Ti. Nós já oramos, já foi orado, clamamos a Ti, Senhor. Tu sabes, Senhor, da nossa fragilidade, da nossa pequenez, das nossas limitações. Se o Senhor não manifestar a sua glória, o seu poder, se o Teu Espírito Santo não agir em nós e através de nós, e não mover a Tua palavra em nossos corações, todo o trabalho nosso será em vão aqui, ó Pai. Mas nós estamos aqui em Teu nome, somos enviados do Senhor, ó Pai, para receber, para ouvir, para direcionar, para falar, para ministrar a Tua palavra. E nós queremos também ministrar essa palavra, mas queremos também participar dela, Senhor. Por isso, ó Pai, o Senhor tem liberdade. Espírito Santo, você tem liberdade para agir e mover em nossas vidas. Tu sabes, Senhor, a necessidade que temos de Ti, o que nós precisamos. Tu sabes o que cada um precisa. Por isso, ó Pai, envolva-nos com a Tua glória, que o Teu Espírito Santo venha tocar em nós, que o Seu amor venha se revelar a cada um de nós, ó Pai, e que este amor, ó Pai, possa realmente nos constranger, ó Pai, a ponto de nos dobrarmos diante de Ti e nos colocarmos diante da Tua presença. Nós nos rendemos a Ti, fala conosco, abençoa cada um que está conosco, seja aqui no templo, seja através da transmissão, sejam alcançados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer uma pergunta aqui, sabendo da resposta, mas eu vou perguntar. Quem quer ir para o céu? Vamos ver, vamos votar? Quem quer ir para o céu? Levanta a mão. Vai. Quem não quer ir para o céu? Glória a Deus, todo mundo quer ir. A minha pergunta é: o que você está fazendo para ir? Nós queremos ir. Hoje eu ouvi algo interessante de um pastor americano. Ele diz assim: eu não compreendo as coisas. Você não acha ninguém que não queira ir para o céu. E as pessoas dizem que querem ir para o céu para estar na presença de Deus, estar no meio do povo, dos escolhidos, dos redimidos. Mas eles não querem vir cultuar a Deus, que o vai levar para o céu. Né? Eu achei fabuloso isso. E na verdade a gente vivencia isso, né? Aí eu quero ir para o céu, mas eu vou ser mais ameno. A minha pergunta para você responder no teu coração é: o que você está fazendo para ir para o céu? Porque na verdade a nossa caminhada com Cristo, ela requer algo de nós. Muitas vezes as pessoas falam assim: não, eu vou para o céu porque eu não faço nada de ruim. Mas isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Para eu ir para o céu, para eu alcançar a promessa de Deus, eu tenho que fazer algo. Eu tenho que investir algo na minha vida. Eu tenho que caminhar no Senhor. Jesus mesmo disse: se você quer ser meu discípulo, comece negando você mesmo. Em segundo lugar, comece tomando a tua cruz. E em terceiro lugar, me siga. Me siga. Então, para nós alcançarmos a promessa de Deus, que é essa promessa que nós trazemos em nosso coração, nós não corremos atrás de outras promessas. Nós corremos atrás dessa promessa. Nós precisamos fazer algo.
E este algo em fazer para Deus, eu coloco isso como uma grande guerra na nossa vida, uma grande batalha. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, e eu creio que no final dessa palavra você vai concordar comigo que é uma guerra, que é uma batalha. Porque tudo está contra, tudo favorece para contrariar essa caminhada nossa para a glória do Senhor. Existe essa grande guerra, essa grande batalha, a qual todos que querem viver Cristo, eles estão inseridos nisso. Quando alguém se dispõe em viver Jesus, quando alguém se dispõe, eu quero andar com Cristo, ele entra nessa batalha, nessa peleia, né? Nessa luta constante, diária. Às vezes a pessoa fala assim, mas caminhar com Jesus não é difícil. Não é difícil quando você sente o sabor pleno e total dela. Aí não, né? Para mim não é difícil comer pudim de leite condensado. Não é difícil. Porque eu sei o sabor que tem e eu gosto, né? Então, quando eu sinto o sabor da caminhada com Jesus, isso se torna mais fácil. Porque existe uma motivação em mim, que haja através de Cristo na minha vida. Mas até então é uma luta, é uma batalha. E Paulo escreve na segunda carta que ele escreve a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Se você quiser anotar aí para você ler em casa depois, você anote aí, eu vou citar alguns textos bíblicos, eu quero me respaldar com a palavra. Diz assim, e também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Aí eu pergunto, é bom ser perseguido? Começa o problema aí. Quando a gente se posiciona em Cristo, a gente sai do caminho que este mundo, que o sistema deste mundo anda. E você começa a caminhar num caminho oposto. É tão bom quando você tem um vento soprando a favor, né? Se você pode estar de barco, você pode estar a pé, você pode estar voando, você pode estar de bicicleta, você vai sentir isso favorecendo, né? Quem pedala sabe disso. Quando você pega um vento de frente, é melhor você subir uma subida íngreme do que pedalar com vento de frente. Porque aquilo te confronta, aquilo quer te parar, aquilo quer te fazer desistir, aquilo quer fazer você recuar. E Paulo diz assim, que aqueles que querem viver Cristo, eles padecerão perseguições. Isto é, o sistema do mundo caminha em uma direção. Quando a pessoa se posiciona em Cristo, ele muda o curso da vida dele, ele muda o rumo da vida dele. A palavra de Deus chama isso de conversão. Ele converte a posição e ele começa a andar no sistema contrário do mundo. Então tudo que o mundo tem, tudo que o mundo oferece, tudo que caminha nesse sistema do mundo, começa a confrontar a sua vida. Então isso se chama perseguição. E Jesus sofreu isso. Jesus sofreu até chegar ao limite, que nós sabemos que foi a cruz. Ele sofreu isso. A vida em Cristo não é uma realização de um sonho. Tem muita gente que fica frustrado ao vir para Jesus, porque ele acha que ele seguindo a Jesus, ele vai ter os sonhos dele realizados. Eu não sei onde que viu isso, né? Jesus falou assim, no mundo tereis sonhos realizados, mas tem de bom ânimo, porque eu já realizei o meu. Ele não diz isso. Ele diz, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Isto é, eu passei pelas aflições, eu venci as aflições, e não vai ser diferente com vocês. Então, a vida em Cristo não é uma realização de um sonho, mas é uma batalha para alcançar a realização do grande sonho. Você tem um sonho em Cristo? Qual é o sonho que você tem em Cristo? Veja se você está sonhando certo. Em Jesus eu sonho ter uma casa. Você pode sonhar ter uma casa. Você pode sonhar ter uma casa. Mas em Jesus esse sonho está fora de direção. Porque o sonho que nós temos com Jesus é de morar eternamente com Ele. Porque este precisa ser o sonho da minha vida, pelo amor que eu tenho para com Ele. Se eu amo o Senhor, eu realmente tenho este sonho na minha vida. E se eu pudesse colocar sonho em Deus ou em Jesus,
eu colocaria que Jesus tem um sonho. E o sonho dele está registrado lá em João 14:3. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez. Eu já vim nessa terra, fui discriminado, fui rejeitado, fui crucificado, fui morto, mas eu vou subir ao Pai. E eu vou preparar um lugar. E se eu preparar o lugar, preparando este lugar, eu vou voltar nessa terra. Olha, mas vai voltar de novo aqui? Mas com outro propósito. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Este é o sonho de Jesus, é ter você do lado dele, é me ter do lado dele eternamente. É até ruim perguntar se você gostaria de estar do lado de Jesus hoje, porque muita gente vai falar assim, eu gostaria de estar do lado de Jesus, mas não hoje, deixa para outro dia, né? Porque isso, muitas vezes na nossa percepção humana, parece que isso é um prejuízo na nossa vida, e não é, irmãos, não é. É isso que a palavra de Deus nos leva a entender, o propósito de Deus para nós. O que nós vamos entender, que tudo nessa terra é perecível, e tudo vai ficar aqui. Esses dias eu citei aqui, e vou tornar a repetir, como que você nasceu? Calçado, com roupa, né? com penteado feito, né? Acho que nem cabelo tinha. Como que você nasceu? E como que nós vamos sair desta vida? Da mesma forma que nós entramos nela. Então esse período que a gente fica nessa terra, é um período que Salomão chama de vaidade, tudo em vaidade. Ilusão. As pessoas acham que muitas vezes ela vai ser feliz se ela conseguir algo. De repente ela se frustra porque ela consegue algo e a felicidade não vem. Por quê? Porque a felicidade não está no algo. A nossa felicidade está onde? Em Jesus. Em Jesus eu sou feliz. É o que o hino diz. Independente das circunstâncias, dependendo da situação. Passamos por um momento de alegria e tristeza, mas em Jesus nós somos permanentemente felizes. E é isso realmente que enche o nosso coração. E Jesus, ele tem um sonho de morar comigo eternamente. E esse sonho precisa fazer parte da minha vida. Porque Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, os sonhos dele são meus. O desejo deles são meus. Então, se eu não sonho isso, é porque alguma coisa não está alinhada. O desejo de Deus é esse, a nossa salvação. E é para isso que Jesus se deu por nós. E esse precisa ser o nosso sonho. Pois somente por esse desejo é que conseguiríamos vencer essa grande batalha. Se eu não desejar, não sonhar e não almejar a vencer e ser mais do que vencedor em Cristo Jesus neste mundo, para viver com Ele eternamente, eu não vou conseguir. Você não vai conseguir. Porque sempre você vai achar alguma coisa que vai te puxar para trás, vai te arrastar para trás. E este texto aqui, Jesus fala de duas coisas que fazem parte desta caminhada com Ele. E Jesus não fala nada diferente disso que eu estou falando aqui, não. Jesus não fala nada diferente. Ele primeiro, para nos animar e para animar os discípulos, ele fala da nossa confiança, da nossa dependência dEle. E ele diz assim, baseado em que? Ele diz assim, versículo 35, a seguir Jesus lhe perguntou, quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou porventura alguma coisa? E eles disseram unânimes, eles foram unânimes, né? Nada, disseram eles, não nos faltou nada. E se você olhar lá em Lucas capítulo 9, Jesus primeiro ele envia os discípulos 12. Lucas capítulo 10, ele envia agora 70, de 2 em 2. E a mesma instrução que ele deu para os discípulos, ele deu para os 70. Ele diz assim, vocês não levem bolsa, vocês não levem alforje, vocês não levem bordão, vocês não levem dinheiro, vocês não levem 2 túnicas, você não leve sandálias sobressalentes, vocês não levem comida, vocês não levem nada, apenas vão. E eles foram. Você tem coragem de atender um chamado desse? Vou te mandar para o Amazonas. Vou te mandar para o Amazonas. Você não vai levar nada. Você vai com a roupinha do corpo. Que jeito que eu vou? Vai. E eles foram. E pela confiança e dependência que eles foram, o texto lá de Lucas diz que quando eles retornaram, eles voltaram numa alegria vibrante. Por quê? Porque até então, eles viam Jesus expulsando demônio. Mas eles iam expulsar demônio e não conseguia. Falei, mas até o capeta pode com nós.
E quando eles voltaram dessa missão, eles voltaram radiantes, Senhor, até os espíritos imundos, até os demônios nos submetem. E Jesus falou para ela, não se alegrem pelos demônios se submeterem, alegre pelo vosso nome, está escrito no livro da vida. Alegre por isso. Mas eles voltaram cheios de alegria, cheios de gozo, porque eles experimentaram no poder de Deus, e eles experimentaram o poder de Deus na dependência do Senhor. Então Jesus agora fala com os discípulos, porque Jesus já está prestes de ir para o Getsêmani, o Jardim da Oliveira, onde ele foi preso, onde ele foi amanietado e foi levado diante do Sinédrio. Ele foi condenado e no outro dia ele foi crucificado, e ele estava avisando os discípulos, porque os discípulos iam ficar sozinhos. Enquanto eles estavam com Jesus, estavam debaixo da proteção de Jesus, sozinhos, eles iam se sentir enfraquecidos. E foi isso que aconteceu com eles. Foi isso. Então Jesus estava dando um alerta para ele, uma lembrança. Falou assim, Jesus faz eles lembrar daquele episódio do passado. Quando eu mandei vocês sem nada, faltou alguma coisa? Não. Então vocês lembrem sempre disso. Porque eu vou, mas eu estarei com vocês. E não vai faltar nada. Jesus quis dar um ânimo de fé a eles, porque sabia que eles enfrentariam uma luta, uma batalha, eles enfrentariam a perseguição, e eles foram na total dependência de Deus, e eles experimentaram a graça de Deus, e agora estavam voltando em uma situação um pouco pior, porque Jesus havia enviado e havia esperado o retorno deles, agora Jesus estava indo, ia deixá-los humanamente, fisicamente sozinhos. Aquilo dá uma instabilidade. E eles sentiram isso. E Jesus queria prepará-los para isso. E Jesus fala ainda. Ele fala assim, que eles precisavam aprender, o que Jesus quer ensinar aqui, que eles precisavam aprender a andar na dependência de Deus, baseado em experiências antigas. Eu creio que você que já experimentou Jesus, que já tem uma vida em Cristo, se você parar um pouquinho, você vai lembrar já de muitas coisas que aconteceu na tua vida, que Deus fez de forma que você não poderia fazer se fosse por você. Amém? Tem ou não tem? Tem. Essas coisas que você precisa de vez em quando estar lembrando. E lembrar que mesmo que as circunstâncias mudam, o nosso Deus não muda. O nosso Deus permanece o mesmo. Ele não falha. Muitas vezes o que nós estranhamos, irmãos, é o nível de relacionamento que a gente muda com Deus. Você sobe de nível de relacionamento com Deus, as experiências são mais incisivas, são mais determinadas, exige mais de nós. Quando que lá no início você orava um pouquinho, e você já sentia um mover de Deus, agora você precisa orar um pouco mais, para você sentir alguma coisa te respaldando. Quando lá no passado você orava, você se arrepiava, agora você não arrepia mais, e você acha que Deus não está agindo, porque você assimilou o arrepio com a presença de Deus, e arrepio não quer dizer presença de Deus. Antes de ontem nós estivemos em Maringá, amanheceu terça-feira 3 graus em Maringá, e pensa num casal desinformado, que não leva a blusa, pensa em alguém que ficou arrepiado, e não era a presença de Deus, era a presença do frio. Arrepio não é a presença de Deus. Eu não senti nada neste culto. Irmão, sintoma é carnal, é sensual, é sensibilidade. Deus não age pela sensibilidade, Deus age por onde? Pela fé. Eu não preciso sentir a presença de Deus, eu sei que Ele está comigo, porque Ele disse que estaria, e o que Ele prometeu Ele cumpre. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No início você sentia, Deus é misericordioso, que fazia você sentir, agora você não sente mais, que você precisa exercitar a tua fé. Você precisa estabelecer a tua fé, você precisa crer que Ele é Deus, e o Deus que te supriu lá é o Deus que te supre aqui, e vai continuar te suprindo, e vai te levar a avançar cada vez mais, e depender cada vez mais dEle.
E dependência de Deus e andar por fé é pisar aonde você não enxerga, é avançar sem direção, sabendo que Deus te leva por aqui. Mas o que o Senhor quer de mim? Não vou te contar, vai. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando que Deus foi mostrar para Abraão a terra? Quando ele estava chegando lá. Ele saiu andando a esmo. E Deus o direcionou pela direção certa, pelo caminho certo. A dependência plena precisa estar no Senhor e não em coisas. A nossa vida em Cristo é estabelecida pelo que cremos e não pelo que vemos. Por isso é preciso crer, confiar, pois Ele nunca falhou e jamais falhará. Só existe uma opção, ou confiamos ou não confiamos. Não tem outro jeito, irmãos. Não tem. Aí quando as pessoas aprendem a andar motivada por coisas, ela fica correndo atrás de gente, de pessoa, né? Orar, vou lá para fulano orar por mim, que a oração dele é forte. Não existe ninguém com oração forte, meu. Forte é o Deus a quem nós oramos, nós clamamos. E Jesus falou assim, tudo que pedides ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. É poder de Deus manifesto na nossa vida. Aí tem gente que não ora, por que não ora? Porque não crê. Que quando a gente crê, a gente ora. A gente crê, a gente ora. E muitas vezes fazemos orações limitadas, porque não queremos avançar, porque não cremos. E é isso que nós precisamos estabelecer, é isso que Jesus queria estabelecer aos discípulos no tempo da perseguição. E nós estamos vivendo este tempo, irmão. Jesus já foi assunto aos céus, ele foi levado ao céu e deixou a igreja aqui estabelecida. E ele manifesta o seu poder na igreja, através da sua igreja, mas ele não está de uma forma para nós visualizarmos ele. Ele está através da nossa fé, do nosso crer. E eu creio que ele está aqui. Eu creio que a glória de Deus está tomando este lugar. Eu creio que anjos do Senhor passeiam neste lugar. E espiritualmente a gente pode enxergar isso. Mas muitas vezes nós somos tão duros, nós queremos visualizar isso de uma forma materializada. E não é por aí. E se nós vivermos dessa forma, nós não vamos vencer as perseguições, não vamos vencer as lutas. E a outra colocação que Jesus faz neste texto, em primeiro lugar ele faz essa motivação de confiança, de fé e de dependência. E a outra colocação que ele faz é o preparo para a batalha. Ele diz a forma de nós nos fortalecermos para enfrentar essa luta, para perseverarmos no Senhor e não sermos como aquele, Paulo diz, não somos como aqueles que retrocedem, mas como aqueles que avançam. Nós não podemos retroceder, nós temos que avançar. E Jesus fala a respeito desta batalha, o versículo 36 diz assim, então lhe disse, agora porém, é outro tempo, de hoje em diante porém, eu vou ser crucificado, eu vou ser morto. Eles vão me prender, vão me manietar e vão me levar cativo e vão me matar, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eu não vou ressuscitar para eles, mas eu vou ressuscitar para vocês. Eles não vão ver, mas vocês vão ver, eu vou estar com vocês e vocês vão me ver subindo. E é isso que precisa estabelecer na vida de vocês. Só que a mesma forma que eles me perseguiram, eles vão perseguir vocês. Da mesma forma que eles vão me matar, eles poderão matar muitos de vocês. E o que aconteceu com os apóstolos? Só João, o apóstolo João, que não foi assassinado, mas morreu numa ilha preso, confinado numa ilha chamada Pátimo, onde ele teve a revelação do Apocalipse. Todos os outros apóstolos foram mortos, decapitados, serrados, crucificados de cabeça para baixo, degolados, martirizados. Todos eles foram. Perseguição isso. E como que vence isso? Como que se estabelece uma fé firme no Senhor, vencendo momentos assim? Nós olhamos muitas vezes para o passado, para a história da igreja primitiva, a igreja que sofreu a perseguição romana, e foi levado para o Coliseu. Não é com o Liseu, é Coliseu. Foi levado para o Coliseu. O Coliseu romano, os irmãos sabem, está lá os restos do Coliseu em Roma até hoje, aonde fazia as grandes festas, que Nero fazia as grandes festas, e eles levavam os cristãos lá dentro e soltavam as feras, e eles ficavam aplaudindo, rindo de ver as feras destruindo os leões. Aí você fica pensando, mas aonde está a força? Onde estava a força desses homens? Se fosse eu, não tinha coragem, eu ia desistir. Ia nada, irmãos.
E é nada. Porque quando a nossa fé está estabelecida no Senhor, na hora mais difícil, a glória do Senhor nos toma. E nós vamos conseguir visualizar algo além desta terra. Algo muito além daquilo que Deus tem para nós. É dessa forma que nós vamos vencer a perseguição, e Jesus fala sobre isso. E nessas palavras de Jesus, há uma convocação para uma grande batalha. Viver Cristo é viver guerra, é viver batalha dia a dia, dia a dia. Eu não estou falando aqui de perseguição humana, estou falando aqui de perseguição espiritual. E a perseguição espiritual, ela atinge o nível carnal e humano também. As pessoas carnais e humanas são usadas por Satanás para perseguir a igreja de Cristo. Quem matava os cristãos? Era Nero, era Roma, homens, generais, reis, governadores, usados pelo império maligno, demoníaco. Quem persegue a igreja? Satanás. Quem que Satanás usa? Pessoas, ideologias, pensamentos, fundamentos, filosofias, e perseguição física, humana, confrontação a todo instante, a todo momento. Isso é perseguição, e Jesus fala disso. Então ele fala assim, nessas palavras Jesus faz uma convocação para uma grande batalha, e ele fala de alforge. Lá eu mandei vocês levar alforge, mas agora vocês juntam alforge. O que você lembra de alforge? Lembra de Davi? A Bíblia diz lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 40, que quando Davi foi confrontar Golias, ele foi na beira do ribeiro e pegou pedras, 5 pedras, e colocou dentro do seu alforge, preparando para a guerra. E ele foi tão astuto e tão prevenido, que ele pegou 5, ele matou Golias com uma. Matou Golias com uma, sobraram 4. Dizem alguns estudiosos bíblicos aí, porque depois no reinado de Davi propriamente, ele pessoalmente não, mas foram mortos mais 5 gigantes, da descendência daquele Golias, mais 4 gigantes. Então, alguém faz uma conotação que ele fez uma ação espiritual ali, pegando aquelas 4 pedras que era para a morte daqueles 4 gigantes que iriam durante o reinado dele. Mas isso aí pensamento, pode ser, pode não ser, não é isso que eu quero. Eu quero dizer o seguinte, alforge, em Davi, ele lembra um preparativo para uma guerra, um preparativo para uma batalha, um preparativo para enfrentar um gigante, enfrentar um Golias, e muitas vezes a perseguição vem dessa forma sobre a nossa vida. Jesus ainda fala de vender capa, porque ele fala assim, se você não tem uma espada, vende a sua capa e compre uma espada. É melhor ficar com a espada sem a capa. É melhor você passar algumas necessidades, ou passar um pouquinho de frio por não levar capa e não levar blusa, em tempo de frio por desinformação, mas você não ficar sem espada. Porque a espada é um instrumento de guerra. Então ele fala, compre uma espada. Por isso ele recomenda, compre uma espada, investe em instrumento de ataque na sua vida. E se você olhar para Efésios capítulo 6, versículo 17, o apóstolo Paulo fala assim, vestindo o capacete da salvação e tomando nas suas mãos a espada do Espírito. E essa espada que Jesus está falando aqui, não é a espada física, material, porque ele desfaz isso lá no versículo 38, os discípulos não entenderam. Os discípulos, quando ele falou assim, quem não tiver espada, compre uma. Eu creio que Pedro foi o primeiro que pulou. Está aqui a minha está aqui, Jesus, a minha está aqui. E mais tarde ele usou, na orelha do Malco, lá do filho do sacerdote. Jesus falou assim, põe a tua espada na bainha, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus não estava falando dessa espada física, ele estava falando da espada espiritual. E qual é a espada espiritual? É a palavra de Deus, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos fortalece e nos capacita para essa batalha. Jesus falou assim, adquira a espada, adquira autoridade, adquira instrumento de guerra, instrumento de batalha. E no versículo 37, Jesus dá uma dica aí. Ele diz assim, pois eu vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. O que está escrito? Isaías 53, ele foi tomado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido.
E termina a frase aí. Mas ele poderia fazer um comentário. Sabe aquele comentário que as pessoas muitas vezes vêm e conversam com a gente, e no finalzinho ela faz um comentário que estraga toda a conversa? Ele podia fazer um comentário, mas ele não fez. Ele falou: está cumprindo em mim o que a palavra havia dito, que está escrito. E vai cumprir em vocês também. Não pense que vocês estão livres disso. Vai cumprir. Mas por que o senhor está lembrando isso, Jesus? Então ele dá essa dica, ele deixa esse adendo, e ele diz certa vez para os discípulos: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. O que significa isso? Perseguição. E é isso que Jesus está falando. O reino dos céus é conquistado numa luta, numa guerra, numa batalha. Existe uma perseguição contrária a isto. Por isso ele recomenda: compre uma espada, faça alguma coisa, adquira alguma coisa, invista em alguma coisa. E é isso que eu quero que fique no nosso coração nessa noite. Nós temos que fazer algo, irmãos. Nós temos que nos preparar para a guerra. Nós estamos em um campo de guerra. E eu quero citar algumas coisas para você entender isso aqui. O reino de Deus é conquistado à força. À força. E muitas vezes que nós achamos que nós estamos deitados eternamente em berço esplêndido e temos Jesus no coração e vamos para o céu. Está fácil. Eu levo a vida assim, flauteada, sem nenhum compromisso, descomprometido. Eu faço o que dá na minha cabeça. Eu ando conforme eu acho que devo andar. Eu entendo a palavra conforme eu acho que favorece, como eu devo entender. Eu traduzo a Bíblia para os meus interesses e vivo desta forma. Jesus fala: o reino de Deus é conquistado à força. Lucas capítulo 16, versículo 16 diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Que João? João Batista. Sabe como é que João Batista foi morto, né? Foi degolado. Degolado por quê? Por acusar o pecado. E denunciou o pecado e ele foi morto por causa disso. A lei e os profetas duraram até João. Desde então, nós somos antes ou depois de João? Depois. Misericórdia, né? Tem nenhum. Nós somos depois de João. Então ele fala: desde então, ele está falando para nós isso, para a nossa época. Desde então, é anunciado o reino de Deus. O reino de Deus é propagado. E todo homem emprega força para entrar nele. Emprega força para entrar nele. É uma luta vivermos Cristo na nossa vida. Muitas vezes nós não temos essa menção em nós. Eu recebi Jesus no meu coração, agora eu tenho Jesus. Beleza, você tem Jesus. E a minha pergunta, eu fiz essa pergunta lá no centro terapêutico hoje: e Jesus te tem? O segredo não é ter Jesus, o segredo é Jesus me ter. E Ele precisa me ter. Porque quando eu tenho Jesus, quando Ele está sobre o meu comando, sobre o meu domínio, é a minha intenção que impera, é a minha vontade que conduz. Quando Ele me tem, eu sou o caronista, Ele é o Senhor da situação. E a palavra de Deus, ela bate muito firme em cima disso. 2 Coríntios 5,17, Paulo diz: se alguém está está em Cristo. Não é se alguém tem Cristo, se alguém está em Cristo. O apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, no finalzinho do capítulo, ele fala sobre as lutas, as adversidades, né? Ele fala: quem nos separará desse amor de Deus que está em Cristo? A tribulação, a luta, a perseguição, a fome, a espada, os principados, isto é, os demônios, ninguém nos separará. Porque em todas essas coisas, em toda luta, principado, potestade, em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Quem termina o versículo? Em Cristo, não com Cristo. É diferente isso, irmãos. É por isso que Paulo fala assim: quando você recebe o Evangelho, você é marcado com o Espírito Santo. Mas lá na mesma carta de Paulo aos Efésios, ele fala assim: agora você se encha dele. Porque quando você encher dele, você vai se tornar um embriagado espiritual. Você vai perder a tua mente para Deus. Você não terá domínio de você mesmo. E Paulo diz: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, esse é o segredo de uma vida realmente de vitória em Cristo. E é isso que Jesus, Ele fala para nós, e Ele deixa claro aqui, que o reino dos céus é tomado à força. E eu pergunto: aonde você vai achar força para isso? Em Cristo. Você vai achar força em Cristo.
Existe uma força contrária que arrasta o ser humano para trás. 1 Pedro 5,8, Pedro diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque Satanás, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. O que ele quer fazer com quem lhe traga? Arrastar para o inferno, levar para a decadência, levar para a morte. Apocalipse capítulo 12, versículo 10, assim: eu vi uma grande voz no céu que diz: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus o acusava de dia e de noite. O diabo ele se faz de amigo, mas ele é amigo da onça. Ele é amigo da onça, porque ele leva você a pecar. Aí tipo, corre para Deus e fala assim: senhor, está vendo lá o Cláudio lá, ó o que ele está fazendo. Ele faz isso, é o acusador nosso. Qual a intenção disso? Matar, roubar e destruir. João 10:10. É uma força, eu estou dizendo isso, irmãos, porque é uma força contra nós. É uma força que nós temos que vencer isso. Já o céu, ele age de uma forma diferente. Apocalipse capítulo 3, versículo 8 diz assim: eu sei as tuas obras. É o Senhor Jesus falando para a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia foi uma das duas igrejas que o Senhor Jesus não acusou falha e defeito neles. Foram igrejas louváveis. Ele diz assim: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Jesus não arrasta ninguém, o diabo arrasta. Ele leva a pecar, ele fica rondando em volta, procurando uma brechinha, achou a brecha, ele leva a pessoa, joga no buraco e corre para Deus e acusa. Fala: não pode ir para o céu não, olha lá, é o teu filho, negou o teu nome, rejeitou o teu sacrifício na cruz, não pode não. Agora os céus, Deus ele coloca uma porta aberta. Eu pus uma porta aberta diante de você. Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar, entrará, sairá e achará alimento. Os céus não obriga ninguém, não força ninguém. O inferno força. Então você vê uma descompensação aí. Se o céu forçasse, seria bom. Quem que você acha que ia ganhar entre o céu e o inferno? Eu não ia precisar fazer nada. Podia deitar eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, né? Podia ir para a praia e ficar o resto da minha vida na praia de boa, porque o céu estava lutando por mim. Mas o céu me dá uma oportunidade, ele abre uma porta, e quando eu quero entrar por essa porta, o inferno vem para cima, e aí trava-se a grande batalha. É por isso que Jesus diz, Marcos 14:38, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, eu quero, mas a carne é fraca, eu não consigo. Já ouviu alguém falar isso? Eu tenho tanta vontade de servir a Deus, mas não dou conta. Eu tenho tanta vontade de buscar a Deus, mas não dou conta. Dá, meu irmão, dá sim. Você não imagina o potencial que você tem dentro de você. Se você dissesse: Senhor, toma conta da minha vida, porque em Cristo eu quero ser mais do que vencedor, Deus vai trabalhar isso, e vai te dar força, e você vai saltar muralhas, vai vencer exército. É o que Davi diz: com meu Deus eu salto muralhas, com meu Deus eu venço exército. Aonde que um homem pode vencer um exército? Com meu Deus eu posso. Porque o exército de Israel esteve contra Davi, e nunca pôs a mão em Davi, sozinho, um exército de uma nação toda. Ele sabia exatamente o que ele estava dizendo. Nós estamos em uma verdadeira guerra. A vida em Cristo não é uma vida de satisfação e desejo ou realizações de sonhos. Estamos em um processo de preparo para vivermos com Ele eternamente. E existe quem luta ferrenhamente contra isso. Vamos deixar de sermos seduzidos pelo inferno e vamos avançar para o Senhor. Vamos pelejar, temos uma eternidade pela frente, e a conquista por ela é agora. É agora, não é amanhã não. Deus vai me colocar num bom lugar, não vai não. Deus vai me dar um lugar que eu mereço, já está no inferno. É isso que nós merecemos. A decisão é minha, a decisão é tua. Eu defino a minha vida em Cristo hoje,
você define a tua vida em Cristo hoje. Marcos 8,36 diz assim, pois Jesus diz, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro no seu tempo de vida, 70, 80, 90 anos, vamos lá, 100 anos, e perder a sua alma para a eternidade? Milhões, bilhões, quatrilhões, triplica, multiplica, não chega à quantia da eternidade. Não vale a pena. É preciso lutar. Vamos lutar junto? Vamos batalhar? Vamos batalhar. Eu creio, irmãos, que nós estamos vivendo a iminência. A palavra eu encerrei, mas isso aqui está me queimando no coração. Já há dias, já isso aqui. Nós estamos vivendo a iminência de um grande avivamento. E esses dias, nós viajamos, nós estávamos comendo. E eu comendo e pensando, algo borbulhou no meu coração, num texto de Atos capítulo 2, quando Pedro traz à memória o que Joel havia profetizado sobre o derramar do Espírito. Eu quero só compartilhar isso, porque isso alegrou meu coração, E Pedro, quando o Espírito, em Atos capítulo 2, quando o Espírito desce, estavam no cenáculo, e eles são cheios do Espírito Santo. Ele começa a falar em nome do Senhor. E ele cita a profecia de Joel. E eu estou achando aqui, porque não estava nem na minha mente de falar isso, mas o Espírito Santo me inquieta com isso. Atos capítulo 2, versículo 15 em diante, diz assim, estes homens, porque eles criticaram que foram cheios do Espírito Santo, e eles abriram a porta do cenáculo e foram para fora, e eles pareciam embriagados. É por isso que Paulo fala lá em Efésios 5,18, não os embriagueis com vinho, mas enchei do Espírito Santo, fique embriagado do Espírito Santo. Eles pareciam embriagados, que as pessoas começaram a criticar, por que essas pessoas estão desse jeito, meio-dia, desse jeito, que vergonha. Aí Pedro fala, esses homens não estão embriagados, versículo 15, como vinham dispensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e sonhos vossos velhos, até sobre os seus servos e sobre as minhas servas, os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito, naquele dia profetizarão. Mostrarei prodígios no céu, em cima no céu, e sinais debaixo da terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Isso me chamou a atenção. Quando você busca uma explicação teológica sobre esse contexto dessa profecia de Joel, alguns comentaristas bíblicos, ele fala assim que a profecia de Joel, ela se cumpriu como Pedro disse aqui no dia do Pentecostes, mas ela não se cumpriu plenamente, porque aqui Pedro cita a profecia de Joel, citando algumas coisas catastróficas. Mostrarei prodígios em cima do céu, sinais embaixo da terra. Sangue, fogo, vapor e fumaça. Enquanto o céu estará manifestando em glória na vida da igreja, algo tenebroso estará acontecendo na terra. E muitas vezes a gente fica esperando, e então por isso que alguns comentaristas dizem que essa profecia ela não se cumpriu plenamente no Pentecoste. Ela tem uma parousia, ela tem um tempo para o futuro. Então, a gente fica muitas vezes pensando nas coisas bíblicas que algo sobrenaturais irão acontecer. Aí quando você começa a parar e olhar para a situação que o mundo está vivendo hoje,
essa guerra do Oriente. João diz lá em Apocalipse que ele via as estrelas caírem do céu. Eu não sei se você já viu alguma filmagem lá de Tel Aviv sendo bombardeada com mísseis iraquianos, ou até imagem do Iraque sendo bombardeada por Israel. Aqui não estou defendendo lado não, estou citando. Se você viu aquelas imagens noturnas, daqueles mísseis caindo e os antimísseis atacando, parece estrelas caindo do céu. Fogo, fumaça, algumas bombas escapam dos antimísseis e acabam explodindo, sobe aquela fumaça. O sol se escurecerá, a fumaça será tão grande que vai escurecer o sol. A lua parecerá de sangue, por quê? Porque a fumaça vermelha a lua e ela fica parecida de sangue. Às vezes nós estamos imaginando coisas fora do comum, mas a Bíblia está se cumprindo, a palavra de Deus está se cumprindo. E eu creio, irmãos, e o que eu entendi desse texto, enquanto haverá uma manifestação gloriosa, um avivamento, um poder de Deus se manifestando, levando vidas a ter visões, a profetizar em nome do Senhor, o outro lado será catastrófico. Talvez precise disso, para que a igreja se desperte, e se humilhe diante do Senhor, para que o Senhor manifeste a sua glória. Não deveria ser assim, mas infelizmente é assim. Então quando eu falo e a gente ora por um avivamento, e a gente entende que o avivamento está chegando, é porque a perseguição está próxima. E nós precisamos guerrear essa guerra, precisamos batalhar e permanecer estabelecidos em Cristo. Eu não quero botar terror e temor em todos, em ninguém aqui nessa noite. O que eu quero é que a gente entenda que o tempo de Deus está próximo para nós. E eu quero viver isso na minha vida. Eu quero viver isso na minha vida. Porque quando eu deixar de viver aqui, eu vou viver eternamente na glória. E eu quero chegar para Jesus e falar: Senhor, valeu a pena, Senhor. Valeu a pena, obrigado por mim. Que valeu a pena. Eu estou aqui, ó. E eu quero te ver lá. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Enquanto o Ministério do Louvor continua cantando, se você está enfermo, se tem uma enfermidade ou um problema físico e você quer uma oração, vem aqui à frente, nós queremos ungir você e orar por você. Talvez você queira interceder por alguém que não está aqui nessa noite. Vem aqui e coloque isso diante do Senhor. Nós vamos estar orando. Se você crê, venha. E nós cremos e vamos orar. Perto quero estar,
junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Oh, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Oh, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Oh, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Oh, te louvarei. Não importam
as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvores. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, Jesus, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos. E nós clamamos a ti, Senhor, sela, Senhor, a tua palavra. Assim como o Senhor selava, Senhor, lá na igreja primitiva. O Senhor selava a palavra com sinais, prodígios, milagres, ó Pai. Sela, Senhor amado, a tua palavra na vida da tua igreja, com sinais, prodígios, ó Pai. Realiza a tua obra, Senhor. Manifesta o teu poder, derrama da tua unção, ó Pai. Eu quero, Senhor, lembrar ainda, Senhor amado, da irmã Joyce, Senhor. Eu te louvo, ó Pai, por o Senhor abrir a mente e abrir os olhos, ó Pai, da medicina para o problema dela, e ela está sendo tratada, Senhor. Restaura a tua filha, traz a cura completa à vida dela. Eu quero colocar a vida do Vitor nas tuas mãos, ó Pai. Alcança o Vitor, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos a ti e pedimos que a tua unção venha sobre a vida daquele menino, ó Pai, e ele seja restaurado por ti, na sua emoção, no seu físico, ó Pai. Tudo aquilo que não é do Senhor seja arrancado ali pelo poder do nome de Jesus. Assim como, ó Pai, essas vidas que vieram buscar no Senhor neste altar a tua solução, a tua cura, a tua libertação, Senhor, confirma isso, ó Pai. Derrama da tua graça, do teu poder, da tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode dar um glória a Deus? A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Louvado seja o nome do Senhor. Avisos da semana. Olá! O nosso desejo é que você tenha sido muito abençoado com a palavra de hoje. Fique agora com a nossa programação semanal. Segunda-feira,
às 18 horas, Ministério Vidas Transformadas. E às 20 horas, culto dos adolescentes. Terça-feira, às 19h30, reunião da Sociedade Masculina Missionária e do Ministério Mulheres Cristã em Missão. Quarta-feira, às 15 horas, tarde da bênção ali no Templo Ebenezer. Quinta-feira, às 19 horas, Ministério de Intercessão Guerreiros de Cristo. Às 19h30, culto de louvor e adoração, mensageiros do Rei e embaixadores do Rei. Sexta-feira, às 6 horas da manhã, campanha de oração. Aos sábados, às 9 horas da manhã, Projeto Proclamai no Templo Ebenezer. E às 20 horas, Arena Jovem. E domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 17h30, culto da melhor idade. Às 18h30, Ministério de Intercessão Guerreiros de Cristo. E às 19 horas, culto de celebração. Te esperamos em uma das nossas programações. Tenham todos uma excelente semana. Lembrando aí, agendando aí, está programado para dia 6 acontecer o batismo aqui pela manhã. Como é o primeiro domingo, vai acontecer a ceia do Senhor também. A gente está tentando ver como que nós vamos fazer para ligar o batismo com a ceia, para aproveitar, para tomar ceia os que forem batizados também já pela primeira vez. Mas vamos estar orando, e vamos estar orando e clamando, irmãos. Nós precisamos orar, né? Orar e vigiar, para que não entreis em tentação. Muita gente faz programação, a gente prepara comida, prepara ambiente, ornamentação, prepara tudo, mas a gente não prepara o reino espiritual. Nós temos que começar a aprender a trabalhar nisso. Vamos estar orando esses dias, colocando diante do Senhor, para Deus estar abençoando e preparando o caminho para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Que Deus te abençoe, que você tenha um final de semana abençoado, cheio da graça e da unção de Deus, e boa batalha em nome de Jesus.